estudos, conhecimento bancário, uma corporação, né? Mas isso é, então tudo bem. 3 páginas são conteúdos de mercado, do mercado financeiro, né? Tipo ações e essas outras coisas. E termina num conteúdo que começa a falar de mercado de metais. Tipo, BAM! Mercado mercantil, momento mercantil. Factory. Eu tento que aparecer e eu nunca entendi. Vamos ver se explica. Momento mercantil, factoring é em base contínua a prestação de serviços variados e abrangentes conjugada com a aquisição de créditos de empresa, resultantes de suas vendas mercantis ou prestação de serviços realizados a prazo. No Brasil, traduzimos a expressão factoring para o fomento mercantil definitivamente consagrada em vários normativos da administração pública e em leis federais. Não entendi. Factoring é um étimo anglo-latino derivado do substituto factor, da derivação, cuja radical origina-se do verbo facere, significa agir, fazer, desenvolver e fomentar. As empresas aqui são conhecidas como sociedades de fomento mercantil, sociedades empresariais mercantis que têm seus atos constitutivos registrados e arquivados nas juntas comerciais do país. O factoring possui atividade de prestação de serviços ligada à compra de direitos creditórios, originados em contrato de venda mercantil desenvolvida por uma empresa comercial. O factoring não depende do Bacen, o Banco Central, para o seu funcionamento, apenas o registro de junta comercial. Acabei de perceber que eu não estava com o microfone, mas não vou voltar. Envolvidos, sacador que vende envolvidos do factoring, que vende seus ativos, factoring, quem compra os ativos. Compra e vende. Sociedades administradoras de cartões de crédito, outro tipo aqui, né? São empresas não financeiras, prestadores de serviços, fazem a intermediação entre os portadores de cartões, estabelecimentos afiliados a bandeiras, Visa, Mastercard, Amex e as instituições financeiras. As receitas das empresas de cartões de crédito são anuidades, comissão, remuneração, garantia e administração. O mercado de capitais, diferenças entre o mercado financeiro e o mercado de capitais. O mercado financeiro é o mercado da intermediação bancária ou de intermediação financeira, caracteriza-se pela interposição de entidades financeiras entre aquelas que têm recursos disponíveis e aquelas que necessitam de crédito. Dessa forma, as instituições financeiras cumprem a função econômica de viabilizar o trânsito entre os fornecedores de recursos financeiros e os tomadores desses recursos. O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários. Mercado de capitais, né? Ações e debentures. Depois vai explicar aqui, tem um termo para explicar os debentures e as ações. Cujo propósito é proporcionar liquidez aos títulos emitidos pelas empresas e viabilizar o processo de capitalização delas. As captações se fazem por meio de colocação de títulos e valores mobiliários. Próxima página. Das empresas emissoras com o objetivo de investimentos ou reestruturação das dívidas. Reestruturações societárias também, etc. Em termos de prazo, é o mercado de capitais que consegue, em geral, captar recursos com prazos mais longos. Isso explica a sua importância para as empresas no financiamento de novos projetos e investimentos. Underwriting, outro termo aqui, novo. Under, que é baixo, e writing, escrever. O que seguirá que faz isso? É o processo de lançamento ou colocação de valores mobiliários no mercado de capitais, é chamado underwriting. Ou seja, colocar os trecos lá no processo de compra, no sistema de compra, né? Acho que é isso. Subscrição, sendo essa atividade desempenhada por bancos de investimento e bancos múltiplos com carteira de investimento, que são os intermediários no processo a receberem uma comissão pelos serviços prestados. Agora, um termo chamado mercado de balcão. O mercado de balcão é um mercado de títulos sem local físico determinado para a realização das transações. Nesse caso, as operações são realizadas por telefone entre as instituições financeiras e são negociadas ações de empresas não listadas em bolsas de debentures e em outros títulos. Há também o mercado de balcão organizado. Isto é possível a partir do momento em que as negociações de títulos e valores mobiliários são efetuadas por sistema eletrônico e administrados por entidades autorizadas pela CVM. Ações são títulos de renda variável emitidos por sociedades anônimas e que representam a menor fração do capital de uma empresa. Os títulos são negociados em mercados de bolsas ou no mercado de balcão e conferem ao proprietário o direito de participação dos resultados das empresas.
São denominados títulos de renda variável pelo fato de que os rendimentos dependem de performance da empresa e sua capacitação de gerar lucros. Assim, as ações traduzem as expectativas dos agentes econômicos em relação às perspectivas do país. Isto é, consequentemente, das empresas abertas, que se justifica, em parte, as oscilações dos preços e das ações das empresas. Quanto à espécie, as ações conferem aos seus detentores o direito de voto em assembleias. Cada ação ordinária dá o direito de um voto. Interessante. Portanto, quanto mais ações o investidor tiver, maior é o seu poder de influência nas decisões da empresa. Elas também proporcionam direito de participação nos lucros, dividendos e ou juros sobre o capital próprio. Os detentores de ações preferenciais não têm direito a voto, possuem, porém, prioridade de recebimento de dividendos e no reembolso de capital, em caso de dissolução de sociedade. As ações preferenciais podem passar a ter direito a voto quando a companhia, pelo prazo previsto no Estatuto, não superar a 3 exercícios consecutivos e deixar de pagar os dividendos fixos mínimos a que fizerem jus os investidores. Se a companhia retornar o pagamento dos dividendos, as ações preferenciais deixam de proporcionar esse direito. Retornarão? Interessante. Debentures. Agora os debentures finalmente apareceram. Os debentures são os títulos emitidos por empresas quando elas precisam captar recursos do mercado a médio e longo prazo. Ou seja, debentures são recursos de médio e longo prazo. Tais recursos são destinados normalmente ao financiamento de projetos de investimento ou alongamento do perfil do passivo. Emissão pública de debentures é realizado por sociedade anônima de capital aberto cujo índice de companhia aberta esteja atualizado e na CVM. É necessário a obtenção de registro para distribuição pública na CVM. A intermediação obrigatória de instituições integrantes no sistema de distribuição de valores imobiliários. Emissão privada de debentures, realizada por sociedade anônima, tanto no capital fechado quanto no capital aberto. Os títulos emitidos são destinados a um público restrito e predeterminado, investidores. Não é necessário a obtenção de registro do CVM, embora seja obrigatória a prestação de todas as informações relativas à emissão. Quem adquire as debentures se torna credor de empresa e recebe uma remuneração certa em um certo prazo certo. Em outras palavras, o investidor empresta à empresa emissora os recursos correspondentes ao valor dos títulos emitidos nas condições estabelecidas pela escritura de emissão dos debentures, com prazos, condições, remunerações e garantias predeterminadas. Cada debenture emitida representa uma fração do total da dívida contraída pela companhia no ato de emissão. Sobre as características dos debentures, as debentures podem ser classificadas em simples e conversíveis em ações. E também tem as permutáveis. Simples são resgatáveis exclusivamente em dinheiro, portanto representam unicamente um dinheiro de crédito junto à emissora. As conversíveis em ações são resgatáveis em dinheiro ou A opção de debenture, lista conversíveis em ações da sociedade emitente, conforme as condições de conversão estabelecidas na escritura de emissão. E os tipos permutáveis oferecem aos seus escritores o direito de transformá-las em ações que não sejam as de empresas emissoras ou resgatá-las e assim receber o valor investido inicialmente. As condições de permutabilidade devem estar descritas na escritura de emissão. Sobre remuneração das debentures. As debentures podem render juros fixos ou variáveis, prêmios ou participação dos resultados ou em combinação desses tipos. Usualmente, as debentures passam prazos maior do que um ano e os juros são pagos com prazos predeterminados. As variações nas taxas de juros praticadas pelo mercado brasileiro fizeram com que a repactuação tornasse usual nas emissões de debentures. Mediante a cláusula de repactuação, existem escritura de emissão. As taxas de juros pagos e os tomadores são revistas pela sociedade emitente em prazos acordados entre as partes, fixando-se um novo período de remuneração para a série de debentures. Essa cláusula oferece a vantagem de permitir a emissão de títulos com prazos mais longos do que aqueles que o mercado aceitaria, tornar-se sem a repactuação e, por outro lado, traz o eventual risco de toda a emissão ser apresentada para resgate. Veja o tipo de remuneração. Taxa de juros pré-fixada sem restrição de prazo mínimo para o vencimento ou para o período de repactuação. TR, taxa referencial. Tipos, TR, taxa referencial observado prazo mínimo para vencimento ou para período de repactuação. TGLP é o tipo de taxa de juros de longo prazo, observado o prazo mínimo de um mês,
para vencimento ou para período de repactuação. E o TBF é o tipo de taxa básica financeira, se o emissor for sociedade de arrendamento. Mercantil, agora sobre o termo de mercantil ou companhia hipotecária, observado o prazo mínimo de 2 meses para vencimento ou para o período de repactuação. Taxas flutuantes Selic, sem restrição de prazo mínimo para vencimento ou para o período de repactuação. Índice de preços. Esse termo é para regulamento de calculado e de conhecimento público. A periodicidade de aplicação da cláusula de autorização não pode ser inferior a 1 ano. Saiba que, predominante a remuneração praticada das emissões de debêntures para colocação junto a investidores é dada um percentual do CDI ou em CDI uma taxa ao ano. Mercado primário versus mercado secundário. Mercado primário, como o próprio nome diz, o mercado primário ocorre quando o título ou o valor mobiliário é lançado pela primeira vez no mercado e o emissor realiza a captação dos recursos pela venda do título. Podemos citar como exemplo a emissão de novas ações de uma empresa ou a emissão de debêntures ou notas promissórias. Os recursos gerados nas emissões do mercado primário são destinados ao caixa da empresa. Mercado secundário, depois de que houve a colocação dos novos títulos ou valores mobiliários, ações, títulos públicos, debêntures, eles passam a ser renegociados diariamente no mercado de bolsa ou no mercado do balcão. Essas transações acontecem no chamado mercado secundário. No mercado secundário, quando um investidor adquire ações de uma empresa X com um investidor B, a empresa X não recebe nada por isso, pois ela já recebeu anteriormente na data de emissão desses papéis. Ou seja, o mercado secundário eles receberam antes, quando eles fizeram os papéis. Eles recebem antes, enquanto os outros caras vão lá e vendem esses papéis que eles venderam. Companhia aberta, para terminar, sobre a companhia aberta e companhia fechada. A sociedade anônima pode ser classificada em companhia aberta ou fechada. São empresas registradas no CVM, que eu esqueci o que é, Comissão de Valores Mobiliários. Essas empresas possuem um capital social representado por ações e os títulos e os valores mobiliários de sua emissão podem ser renegociadas nas bolsas de valores ou no mercado do balcão. São empresas que não possuem registros no CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e elas possuem o capital social representado em ações. Porém, os títulos e os valores mobiliários de sua emissão não são permitidos para negociação em bolsas de valores ou no mercado bancário de balcão. Eu falei mercado de balcão, vá lá atrás, né? Próximo conteúdo vai ser sobre operações comuns.